Novamente, pessoal, boa tarde. Faço parte do projeto Pedicar, como a Jeane apresentou anteriormente. Já faz bastante tempo, mas deve estar um pouquinho cansada de mim já. Vou apresentar o trabalho intitulado Predicadores de Passividade com Verbo Semi-Suporte, mapeamento dia-construcionista. Sou orientanda de doutorado da professora Márcia Machado Vieira. E nessa apresentação nós vamos tratar da relação entre predicadores complexos de passividade no português brasileiro e no espanhol. Então, no âmbito das línguas românicas, contamos com uma série de mecanismos que nos propiciam a conceptualização e perspectivação do estado de coisas segundo distintos pontos de vista. Então, indico aí 2 pontos: mecanismos de conceptualização e perspectivação. Então, quando nós estamos predicando, no caso, representando uma cena, um evento, nós podemos apresentar esse estado de coisas segundo perspectivas distintas, pautadas nas nossas necessidades comunicativas, nas nossas intenções comunicativas, pautada ali no contexto, nas nossas necessidades e conhecimentos socioculturalmente estabelecidos. Ok? Então, nesta análise, tratamos da configuração de perífrades formadas por verbos semi-suporte ou suporte, que podem ser aprendidas no português brasileiro e no espanhol como alternantes para a representação de um cenário dinâmico sob viés de passividade. Ou seja, como objeto de estudo, nós temos a construção, o padrão mais esquemático, o predicador complexo de passividade composto por verbo semi-suporte ou semi-suporte. Então, aqui nós observamos que esse predicador é composto basicamente por 2 elementos básicos, que seria o elemento verbal, ok? O slot verbal, que seria preenchido aqui por um verbo que funcionaria como suporte, e um elemento de natureza nominal, que carregaria as atribuições semânticas centrais do predicador complexo. Para o nosso estudo, selecionando especificamente em relação ao português, os predicadores compostos pelo verbo levar, como em um deles desceu do carro e após uma briga corporal levou um soco, e pelo verbo sofrer, como Perdessoli se defendia como podia e quando tentou atacar o brasileiro, sofreu um soco no rosto. Agora, em relação aos espanhol, os dados angariados do espanhol, tratamos por predicadores complexos compostos pelo verbo llevar, como llevar um susto, e sofrer, como sofrer um susto. Então, nós podemos ver uma relação aí bem estabelecida. Nas 2 línguas, apresentando questões de tradução, estamos trabalhando com 2 verbos, levar e sofrer. Essa seleção se deu porque esses 2 elementos verbais, levar e sofrer, se mostram muito presentes na construção, no emprego desses predicadores complexos de passividade no PB, no português brasileiro. Então, nos propomos também analisá-los, predicadores compostos por verbos, por elementos verbais similares, símiles, no espanhol também, para ver como se dá essa relação, essa correlação. Então, segundo Teixeira, 2021, podemos aprender a presença de padrões compostos por verbo semi-suporte ou suporte na rede de predicadores complexos de passividade do PB. O que traz o nosso questionamento básico aí. O mesmo pode ser aferido em relação ao perfil da rede de predicadores do espanhol? Se nós apresentarmos como proposta que na rede de predicadores complexos de passividade do espanhol, nós podemos visualizar também predicadores compostos por verbo semi-suporte, isso seria cognitivamente coerente com a gramática da língua? Essa é a nossa questão básica na análise. A gente parte da perspectiva que os predicadores complexos em análise seriam estocados na rede gramatical dos falantes ouvintes como variantes construcionais no esquema de um padrão mais abstrato, diferente de um modo de predicação de passividade. Mesmo apresentando distinções, determinadas microconstruções se alinham na representação do estado de coisas segundo uma conceptualização passiva. Então, o que temos em jogo aqui? A gente parte da premissa que, sim, na rede de predicadores de passividade em ambas as línguas, nós contamos com períodos compostos por verbo semi-suporte, suporte. E que esses predicadores
podem ser compostos, podem advir, né, de diferentes padrões funcionais, que apresentam similaridade em relação à sua funcionalidade, ou em relação à sua configuração formal, aos seus atributos aí. E que em determinados contextos, esses padrões podem se alinhar funcionalmente, né, para representar um estado de coisa segundo um perfil de passividade. De parte que em determinados contextos, ao se compatibilizarem a uma estrutura argumental transitiva, as construções atuam em prol da desfocalização da emoção e ou supressão do participante responsável pela indução do estado de coisa representado. Ou seja, esses predicadores, né, ao serem empregados, compatibilizados com uma estrutura de participantes de natureza transitiva, eles funcionariam também como um mecanismo de desfocalização do responsável pela ação, pelo evento ali descrito. Então, se nós estamos tratando de estados de coisa de natureza dinâmica, nós estamos tratando também de mudança. Mudança no estado psicofísico, psicoemocional, do participante ali, de natureza passiva, né? Apresentado na posição de sujeito. E que, em alguns casos, a gente pode, para propiciar essa desfocalização, a gente pode fazer uso de um mecanismo de demoção desse participante indutor, ou seja, esse participante responsável, por meio da sua demoção, né, à posição de sintagma preposicionado ao final da sentença. É o nosso conhecido agente da passiva, né? Ou a gente pode recorrer à supressão desse participante na estrutura da sentença, ou seja, a gente simplesmente não o expressa sintaticamente ali estruturalmente. Também é um dos mecanismos utilizados. Mecanismos propiciados por esses predicadores, pela organização de participante estrutural sentencial construída por esses predicadores. Em parte que na base do conhecimento linguístico dos falantes de línguas românicas, dada a sua familiaridade tipológica, é possível aprender uma diaconstrução que licencia os padrões com verbo semi-suporte utilizados para representar uma conceptualização de natureza passiva. Então, aí já estamos entrando no campo da gramática diassistêmica, como o Bruno, Paulo e o Marcos estão apresentando anteriormente. Então, a gente parte da premissa em que, devido a relações linguísticas pré-estabelecidas no português brasileiro e no espanhol, a gente pode aprender a partir do uso de predicadores complexos de passividade, composto verbo suporte em ambas as línguas, uma construção de natureza mais abstrata, natureza interlinguística. Okay? Então, como segunda questão base, a gente pensa, podemos aprender generalizações de cunho interlinguístico, ou seja, de reconstruções, segundo a proposta de Ruder, na constituição da rede de predicadores complexos de passividade no PB e no espanhol? Se sim ou se não, nós precisamos estabelecer parâmetros aí de análise. Como assim? Para indicar que nós temos uma diaconstrução, para fazer uma análise de uma diaconstrução, ou para tratar conceitos relacionados de natureza diassistêmica, nós primeiro precisamos observar as línguas de forma independente, ou seja, nós precisamos mapear os predicadores, esses predicadores complexos no PB e esses predicadores complexos no espanhol, para depois estabelecer a relação entre eles, para poder tentar visualizar de que forma eles se assemelham ou se distinguem. Então, como objetivos centrais, nós temos traçar os atributos funcionais e formais desses predicadores, novamente reforça em ambas as línguas, identificar as semelhanças e dissemelhanças entre os distintos subesquemas, ou seja, entre os distintos padrões construcionais, lembrando aí que a gente trabalhando com construções em distintos graus de preenchimento, de abstração, ok? E averiguar o estatuto de alternância e variação entre os padrões no que se trata o seu uso dentro dessas respectivas línguas, ok? Então, por aporte teórico-metodológico, nós temos a gramática de construções baseada no uso, segundo uma articulação entre a perspectiva da gramática de construções, a linguística funcional cognitiva e a sociolinguística. Então, temos por premissas básicas que o conhecimento linguístico do homem pode ser aprendido em sua totalidade segundo construções gramaticais, que a gramática se organiza como uma rede conceptual
na qual links cognitivos associam construções em diferentes graus de abstração a outras. Então, normalmente eu faço aí links cognitivos. Esses links cognitivos se dão ou são configurados a partir da experiência dos falantes, ok? É por meio da associação, combinação de construções que os enunciados se materializam. Então, nós sempre estamos tratando de combinação entre construções, independente do seu grau de complexidade. A experiência concreta com a língua impacta diretamente o conhecimento gramatical subjacente. A gramática se configura por meio de processos cognitivos gerais, de natureza geral, do domínio geral, e a variação faz parte do conhecimento linguístico gramatical dos falantes ouvintes. Então, não uma questão periférica, ela é básica no que se trata a configuração das línguas. Então, a gente parte de uma perspectiva socioconstrucionista, segundo a concepção de aloconstruções, proposta por Capelli, entendemos a ocorrência, a existência, né, de padrões mais substantivos de uma construção mais abstrata que, apesar de suas distinções formais, podem se alinhar em prol de uma mesma funcionalidade. Mais 5 minutos, ok? Ok, que são entrincheirados como padrões em alternância e variação em uma metaconstrução, que seriam espaços de neutralização na gramática que abarcam os atributos simples e diferentes entre pareamentos construcionais. Então, a parte da perspectiva de sistemática, no tratamento da inter-relação entre dois ou mais sistemas conforme suas semelhanças estruturais e funcionais, segundo o conceito de diaconstruções, pareamentos simbólicos de atributos formais e funcionais que, presentes na interconexão de distintos sistemas, abrangem o que há de similar entre os mesmos. E entendemos que o verbo suporte elementos verbais de natureza auxiliar que, operando junto a uma estrutura nominal não verbal, podem ser substantivos, adjetivos, inclusive preposicionais, ajudam na marcação de tempo, modo, aspecto, número e pessoa, gramaticais, atribuindo a esta estrutura nominal papel predicante, a fim de compor uma unidade de predicação verbal capaz de projetar uma estrutura semântica dos participantes no estado de coisa. Agora, para o verbo semi-suporte, nós entendemos verbos tipicamente vistos como plenos, mas que atuam semelhantes ao suporte em determinados contextos. Ou seja, eles estão aí num ponto intermediário, né, entre pleno e suporte. Por partes metodológicas, primeiramente, passamos a considerar objetos sobre análise dos objetivos propostos a fim de determinar os crivos do processo de busca dos dados. O processo de busca é muito importante para o acesso aos dados, né, pode interferir na nossa análise. Se deu o seguinte, a coleta de dados do uso. Realizamos uma triagem dos dados a fim de averiguar os dados angariados estão de encontro com os objetivos da análise. Em seguida, realizamos uma análise quali-quantitativa dos dados. Os dados foram coletados no corpus do português e no corpus do espanhol, ok? Uma plataforma, plataformas, né? Vou falar, é a mesma plataforma, né? A mesma organização, mas vou falar no plural, porque são sites de buscas distintos. Sob coordenação do professor Mark Davis. Então, em relação à observação dos dados, o que observamos? No português brasileiro, nós temos relativamente 36 táticas, microconstruções, observamos, compostas pelo verbo levar. Nós temos 240 ocorrências de predicadores compostos por esse verbo. Em relação ao verbo sofrer, observamos a ocorrência de 53 types, ou seja, microconstruções distintas, com 220 ocorrências. Então, no total, ao tratar do português brasileiro, nós contamos 460 dados do uso. A gente pode observar aí que o levar se mostra mais produtivo em relação ao sofrer, mas estão em uma relação de pé de igualdade, né? Não há grande divergência em relação à sua frequência. Em relação ao espanhol, nós observamos 12 microconstruções compostas pelo verbo llevar e 135 tokens, ou seja, ocorrências de uso, com o verbo sofrer. Contamos com 23 types e 182 tokens. No total, totalizando 307 dados do uso. Então, observamos aí que o sofrer, assim como diferente do observado do português, em relação ao sofrer, ele se mostra mais produtivo do que predicadores compostos pelo verbo llevar. Produtivo em todos os aspectos, tanto em relação à frequência type quanto em relação à frequência token. Okay? O verbo sofrer, ele se compatibiliza mais perfis de elementos nominais, como podemos observar rapidamente aqui
na tabela, no quadro. Em relação à funcionalidade, observamos que predicadores complexos, advindos de padrões profissionais distintos, já que contêm distintos lexemas verbais, ou seja, vêm de padrões constitucionais distintos em relação ao elemento verbal ali que preenche a posição de verbo suporte, e vêm a ser associados a idiomas diversos, ao se tratar da distinção entre o PB e o espanhol, são acionados a fim de perspectivar o participante passivo de elemento dinâmico. Então, observamos aí, então, temos a resposta da nossa primeira questão. Sim, nós contamos, no espanhol, com predicadores complexos de passividade compostos por verbo, suporte ou semi-suporte. No português, contamos com o predicador levou um tiro, sofreu um tiro. Já no espanhol, contamos com os predicadores levou um disparo e sofreu um disparo. Esses predicadores são empregados a fim de salientar o resultado da ação de um agente, ou caso, sobre os participantes que se encontram na posição do sujeito. Então, em tais construtos, o foco projeta sobre o evento representado, compatibilizando a uma estrutura sintática argumental que viabiliza a desfocalização do participante agente causa por meio de sua supressão ou sua instanciação como complemento preposicionado, como eu havia tratado anteriormente. Então, nós vemos aí que eles são empregados a fim da desfocalização do participante força indutora. Força indutora aí, porque ele seria o responsável, o indutor, né, do evento apresentado pelo predicador. Então, aqui, no primeiro exemplo, nós temos um caso de... No primeiro, segundo e terceiro exemplo, nós temos casos de supressão, ou seja, na construção sentencial, o participante responsável ele não é expresso. Já no último exemplo, com sofrer um disparo, nós temos um caso de demoção, ou seja, sofrer um disparo de la polícia. Ou seja, esse de la polícia seria o responsável ali pela ação descrita. E ele está representado na sentença por meio de um sintagma preposicionado. Okay? Em relação à grade de participantes, observamos que os padrões formados por levar e jebar, e em suas respectivas línguas, por evocarem cenas de transferência, deslocamento, seja físico ou de posse, vêm-se mais associados a contextos no qual se prevê a presença do participante 1, força indutora, ou seja, predicadores, né, representações de estado de coisas que veem a presença de dois participantes. Assim, quanto mais próximo à percepção de evento de transferência, mais se mostra a figura do agente causa. Então, como a gente pode observar aqui, o verbo levar e jebar, em suas respectivas línguas, se vêm mais associados à grade de participantes com dois participantes. Okay? Já o verbo sofrer e sofrer, não. Eles se veem mais compatibilizados uma grade de participantes, onde se vê a presença de um participante. Em relação ao Estatuto da Variação, observamos construções com estruturas distintas a apresentar valores semelhantes, a um alinhamento funcional ali. Novamente, valores semelhantes, não estou dizendo que é uma questão de identificação, similaridade completa aí, ok? Não é o caso. Então, sempre temos distinções, nós estamos falando de similaridade, não de total correspondência. No espanhol, nós vemos como ocorrência sofreram na goleada e levaram na goleada. Vena, ou seja, os padrões são... Conclua, por gentileza, tá caminhando para a conclusão. Só um instante. Nesses dois casos aqui, nós vemos a ocorrência de a representação de eventos similares compostos, apresentados por padrões constitucionais compostos por verbos distintos, ok? Então, eles são advindos de padrões constitucionais distintos. Então, a gente pode prever, né, numa rede constitucional aqui, em relação ao português brasileiro e ao espanhol, nós temos aqui idioconstruções, que são construções de predicador complexo de passividade composto por verbo suporte ou semi-suporte em ambas as línguas, que devido à similaridade entre ambos entre esses padrões, nós podemos prever, né, uma diaconstrução, né, uma construção mais abstrata, que abrange esses usos, né, em ambas as línguas. Então, observamos aí que a construção com verbo semi-suporte de predicação passiva enseja nas línguas em análise diferentes formas de atualização, com levar e sofrer no PB e levar e sofrer no espanhol.
Os padrões em suas respectivas línguas figuram-se como holoconstruções, padrões e conta-similidade configuracional, que partilham propriedades formais e funcionais da construção com a qual estabelece um link biparte, possibilitando ocorrer aí variação por similaridade, tá bom? Dada a possibilidade de estabelecermos um processo de identificação interlinguística ao se tratar dos usos de predicadores em análise, podemos aprender a concepção de uma construção mais abstrata, de teor interlinguístico, uma deconstrução, a se tratar da rede de predicadores de passividade com verbo tempo e suporte, e também, considerando o caráter exploratório da análise, vemos a necessidade de uma reconfiguração dos parâmetros de observação, assim como um aprofundamento dos tópicos levantados. Então, como eu apresentei no início, é uma análise inicial, então a gente propõe um desenvolvimento mais aprofundado, ok? E são apenas considerações iniciais sobre essa análise. Muito obrigada.